Entre os nomes mais conhecidos da história de Portugal está o nome de Gomes Freire. A vida de Gomes Freire Andrade é realmente um exemplo notável de superioridade, de patriotismo, de elevação moral. Continua hoje a ser uma lição. E vim aqui ao lugar que lhe ficou ligado, porque foi aqui que o prenderam. Olha, aquela torre que vem ao fundo, estava ali preso. Foi daqui que o levaram para o matar. Ele realmente foi executado, mas é uma execução que é um perfeito assassinato político. E, portanto, estou no Forte de São Julião da Barra para lhes falar dessa grande figura de português que é Gomes Freire de Andrade. O programa chama-se propositadamente O Drama de Gomes Freire, porque toda a vida dele é dramática, toda. E é esse drama que é preciso entender. Ora, Gomes Freire nasce em Viena em 27 de janeiro de 1757. O pai dele, que era um grande fidalgo, era o representante português na corte austríaca. Nessa altura não tinha o título de embaixador, mas as funções eram praticamente as que hoje tem o embaixador. Na corte luxuosíssima e muito civilizada do imperador Francisco I, o representante de Portugal chamava-se Ambrósio Pereira Freire de Andrade e Castro. Estes nomes, Pereira, da família dos Pereiras, que era das grandes famílias portuguesas, Castro, dos Castros, outra grande família, Freire de Andrade, outra grande família. Bom, era, portanto, o embaixador, de certo modo, estava casado mesmo lá na Áustria, casou com uma condessa de Canhoste, era de uma grande família, mas era pobre, não tinha herança, uma mulher muito fidalga, mas sem dinheiro. Bom, mas o rapaz nasceu ali viveu, foi educado, ali estudou, ali travou contacto com as correntes mais modernas do iluminismo europeu, até que, quando tem 13 anos, morre-lhe o pai. Morre o pai, eles ficam completamente sem recursos, o pai só tinha o que ganhava, o sucessor do nosso diplomata escreve para Lisboa a pedir que ajudem a viúva, que ficou com 2 filhos, ficou com um rapaz, o tal Gomes Freire, e com uma menina, mas daqui não mandam ajuda nenhuma. Alguns biógrafos dão uma explicação, é que o Ambrósio Freire de Andrade era um homem muito afeiçoado ao Marquês de Pombal. Aliás, foi o Pombal quem o mandou para a corte de Viena. Em Viena é ele um dos que lutam para conseguir extinguir a Companhia de Jesus. Na grande guerra que Pombal trava contra os jesuítas, o embaixador de Viena, o Ambrósio, é um dos homens que mais o ajudam. E diz-se que depois foi por causa disso, por ele ter sido um homem da confiança de Pombal, que a Dona Maria não quis socorrer a família. Isto não tem pés nem cabeça, porque o pai de Gomes Freire morre em 1770 e Pombal manteve a plenitude do seu poderio durante mais 7 anos. Ele só vem a cair em 1777. Eu já tenho falado nisso, 1777. O povo chamava-lhe o ano dos 3 martelinhos. Portanto, durante esses 7 anos, ele tinha bem tempo para socorrer a viúva e os filhos. Não o fez porque não quis, por qualquer razão, porque ele não era assim também não era muito hábil. Ele servia-se dos homens enquanto os homens serviam. O homem morreu, acabou-se. Não se falava mais nisso. Bom, portanto, aos 13 anos,
Gomes Freire vê-se numa situação de dificuldades, fica em casa da mãe, lá em Viena, está lá mais uma dúzia de anos e só quando já tem 24 anos, isto é muito importante, já tem 24 anos, é um homem completamente feito, um homem criado numa corte extremamente avançada sob o ponto de vista mental, é um homem que já leu os livros de Voltaire, os livros de Rousseau, o Montesquieu, é um homem que já tem uma ideia da filosofia e do mundo, quando ele finalmente vem para Portugal, já no ano de 1781. Bom, mas vem para Portugal, Gomes Freire, ele nunca, embora ele também se chamasse Pereira e Castro, nunca acionou nem Pereira nem Castro, raramente. Ele chama-se só, simplesmente, Gomes Freire de Andrade. Ele não tinha emprego, não era nada, era muito fidalgo, mas o mais que conseguiu foi assentar praça como cadete no Regimento de Infantaria de Peniche. Isso já aos 25 anos. Bom, é importante perceber isso, porque nessa altura assentava-se praça aos 14. E quando se chegava aos 20 já se era tenente. E aos 25 era capitão. Bom, ele aparece a começar a carreira militar como cadete em Peniche aos 25. E só aos 27 é que é tenente. Ele que tinha uma cultura muito superior a todas as pessoas que na carreira das armas já estavam muito acima dele, claro. Aos 27 é tenente, e ele, por isso, ele não se deve sentir bem aqui, porque ele, logo que sai tenente, quer ir para a guerra. Arranjar uma guerra para ir. Nós não tínhamos guerra nenhuma, mas há nessa altura uma guerra da Espanha com Argel, ele pede licença e passa para a Marinha, e Portugal aliou a Espanha, mandou 3 navios de guerra a apoiar a esquadra espanhola, e ele embarca e anda nessa guerra. Bom, esteve na Marinha 3 anos, mas ao fim de 3 anos saiu da Marinha e pediu para voltar ao regimento de Peniche. Aqui os biógrafos costumam dizer, bom, ele não se sentia bem no ar, não era marinheiro, preferia a guerra na terra. Eu também suponho que se enganam, não é disso que se trata. É que, quando ele pede para voltar ao exército, anuncia-se uma grande guerra na Europa. A Áustria, que no fundo era a terra que ele bem conhecia, alia-se à Rússia, e os exércitos austro-russos têm agora um caminho enorme. Vão tentar expulsar os turcos da Europa. Como sabem, estamos no século XVIII, mas a Turquia ocupa muitos países na Europa. E, portanto, quando se anuncia a guerra contra os turcos, ele pede licença aí e inscreve-se no exército austríaco e vai para a Rússia para andar na guerra contra a Turquia. Bom, esteve lá, essa é uma guerra em que ele toma parte em inúmeras batalhas, porta-se tão bem que a imperatriz da Rússia, que é a czarina Catarina II, promoveu a coronel, entregou-lhe uma espada de honra. Bom, e mais do que isso, convidou-o mais de uma vez para ir para o camarote dela assistir à ópera. Nesta altura, Gomes Freire era um homem de 30 anos, era um sujeito extremamente bem parecido, e a czarina não há dúvida de que simpatiza com ele, visto que o convida para ir à ópera. Devo dizer que a czarina era uma mulher cuja ligeireza de costumes era famosa em toda a Europa. Ela tinha um favorito, que era o príncipe de Potemkin. Este príncipe Potemkin é o general dos exércitos, é o homem que tem o plano de expulsar os turcos da Europa, e a certa altura o Potemkin não gosta assim muito de ver aquele português tão bem parecido, tão jovem e tão perto da czarina. Portanto, manda-o dali para longe para outra guerra e vai para a Guerra da Suécia. Esteve na Guerra da Suécia, também é isso, porta muito bem, até que a guerra acaba. Bom, já não há guerras na Rússia
e é nessa altura que ele volta a Portugal. Volta a Portugal, mas entretanto dá-se a Revolução Francesa, tudo isso se passa quando ele está na Rússia, e quando ele volta a Portugal, Portugal vai entrar agora numa guerra já ligada com a Revolução Francesa, que é a nossa campanha do Roussillon. Bom, o senhor telespectador pode não saber bem o que isso é, mas a história é a seguinte. Dá-se a Revolução Francesa, na sequência da Revolução, eles cortam a cabeça ao rei, ao Luís XVI, o que deixa horrorizados todos os tronos da Europa. A Revolução prossegue, depois cortam a cabeça à própria rainha, que é austríaca, a rainha Maria Antonieta, instala-se o terror e aí toda a Europa se mobiliza e fazem as grandes coligações para ver se metem a França na ordem, se acabam com aquele incêndio que ameaça devastar o mundo. E Portugal também entra nisso. Arranja um exército, enfim, relativamente importante, aliado aos espanhóis, desembarcamos no sul da França, no Roussillon, é por isso que se chama a Guerra do Roussillon, e nesse exército, lá vai o Gomes Freire, que nessa altura já é coronel e, portanto, comandante de um regimento, e é integrado como comandante do regimento, que ele vai para essa guerra. Nessa guerra não houve mal que não nos acontecesse. As tropas iam mal preparadas. Os rapazes, os soldados, nem botas tinham. Andavam descalços na neve, isto era inverno, esfarrapados e famintos. Não tinham armas, não tinham nada. Os generais, os comandantes, não se preocupavam com isso, tratavam lá do seu, enfim, do seu conforto. As próprias operações militares eram conduzidas de uma forma desastrada. E Gomes Freire põe tudo isso nos seus relatórios e comunica ao Governo de Lisboa a forma desastrosa como as coisas estavam a correr. É claro que aqui de Lisboa dava um conhecimento ao general-comandante e começa aí uma das grandes questões do Gomes Freire. Chegou a estar preso, meteram-no preso numa fortaleza, a fortaleza de Figueiras, e pediram o conselho de guerra para ele. Tudo aquilo era mentira, ele era um indisciplinado, estava a impedir a ordem. Bom, o Governo de Lisboa mandou examinar o que se passava, deu-lhe razão. As coisas eram como ele dizia. Só que com isso ele ganhou muitos inimigos. E ele, a seguir àquilo, escreve até um livro, um opúsculo, sobre a guerra do Roussillon e a forma da nossa retirada, em que deixa muito mal colocado um primo dele, também grande fidalgo, Miguel Pereira Forjás. Ficou inimigo dele para toda a vida. Acaba a guerra do Roussillon, ele volta aqui para Lisboa, está aqui no seu regimento, o regimento de Campo de Ourique, é um militar cada vez mais prestigioso, escreve livros sobre como se deve organizar um exército. Tenta fazer do nosso exército um exército tão perfeito, pelo menos, como era o exército austríaco, o exército russo, que ele conhecia tão bem. E em 1807 é finalmente feito general. Não é favor nenhum. Em 1807 ele faz 50 anos. É um homem que está cheio de prestígio. Tudo em que se meteu revelou competência, pundonor, altivez. Portanto, é nomeado general. Só que, no fim de novembro desse mesmo ano de 1807, entra em Portugal a primeira invasão francesa. O exército francês é comandado pelo general Junot e não é recebido propriamente como inimigo. O rei deu ordem para que os recebessem como, enfim, aliados. É claro que Junot trata realmente de inutilizar qualquer possível resistência portuguesa e, para isso, vai buscar as tropas ainda mais ativas, mais capazes de combater,
os generais de maior prestígio e forma a famosa Legião Portuguesa. É constituída por 8 regimentos, 3 regimentos de cavalaria, 5 regimentos de infantaria e ainda um batalhão de caçadores. No total são 11.000 homens que ele manda para a França combater junto das forças de Napoleão. É claro, e entre os generais, lá vai Gomes Freire. É o próprio governo português quem dá ordem às tropas para obedecerem ao Junot. Portanto, a Legião Portuguesa, enfim, é um ato militar, eles fazem o que o governo manda, vão para a França e partem para lá ainda nesse ano de 1808, nos meados do ano, e depois anda por lá, 1808, 1809, 10, 11, 12, todas as grandes campanhas de Napoleão, lá está a Legião Portuguesa, cada vez mais reduzida, os 11.000 homens vão morrendo, uns de doença, outros de tiros, da guerra. Bem, dos 11.000 basta dizer que só se sabe que tenham sobrevivido 100. Houve 100 que puderam voltar à sua pátria. Entre esses 100 veio o Gomes Freire, imaginem. O resto morreu tudo. Bom, mas portam-se sempre bem. Gomes Freire combate na Rússia, combate na Alemanha, combate na Áustria, combate na Suíça, combate anda por toda a parte, enfim, porta-se sempre com muita dignidade. O Napoleão dá-lhe a Legião de Honra. Em 1812, ele é um dos generais que acompanham Napoleão à Rússia. Napoleão comete esse erro de organizar um exército imenso, parece que tinha 450.000 homens, o maior que até então a Europa tinha visto. Dos 450.000, voltaram à França 18.000. O resto ficou, o grande exército napoleónico foi destruído na terrível retirada na Rússia. Bom, e junto de Napoleão está sempre o calmo, sereno general Gomes Freire. Só que depois da derrota da Rússia, Napoleão ainda tenta um último esforço. Há a Batalha de Waterloo, em que as tropas napoleónicas são literalmente esmagadas. Napoleão tem que abdicar, acaba a guerra. Gomes Freire ainda ficou por ali mais um ano ou dois e finalmente teve que voltar, já havia guerra para ele. Ele ainda pensou em ir para o Brasil. No Brasil é que estava o rei, no Brasil é que estavam os generais, no Brasil é que estava o governo. Bom, mas ele amava era Portugal. Este homem, realmente, Portugal, contava tudo no coração dele. Portugal. E, portanto, em vez de ir para o Brasil, onde estava o governo, ele vem para Portugal. Vem para Portugal, chega aqui, é claro, é logo acusado, então o senhor combateu com Napoleão. Mas ele lá explicou, são ordens do governo, nessa altura, sim senhor, foi reconhecido e derivado. E pronto, ele volta à casa e agora é ele que diz, pronto, e agora vou pendurar na parede a minha espada e deixá-la ali enferrujar à sua própria vontade. Bem enganado estava ele, bem enganado estava ele. Vive em Lisboa, ali ao pé do Rato, na Rua do Salitre, modestamente, evita sair de casa. É um homem do passado, simplesmente é um homem de quem toda a gente fala. O homem que andou por essa Europa, só venceu batalhas, só tem condecorações. Bom, e então, por outro lado, sabe-se que é um homem que está ligado à maçonaria, isso desde muito novo. Vão falar e pedem-lhe que seja o seu grão-mestre. Realmente é uma honra ter aquele homem por grão-mestre. E ele aceita. Pois ele é um homem que acredita nas ideias novas, é um homem que pensa que está em curso uma grande transformação do mundo, é um homem que acredita que o verdadeiro soberano é o povo e, portanto, é a vontade do povo que tem que se realizar através de uma expressão popular, isto é, de eleições, que acredita que tem que haver uma lei que diga isso e que essa lei tem que se chamar Constituição, só que
O nosso país encontra-se, nessa altura, numa situação terrível. De facto, os franceses fizeram a invasão, foram expulsos, mas o país ficou coberto de ruínas, de misérias. A corte e os fidalgos e os tribunais e os ministros, toda a gente foi para o Brasil. Isto aqui é uma terra de mendigos. É claro, o rei foi-se embora, mas deixou aqui um conjunto de representantes que é a regência. Bom, mas quem manda na regência, de facto, não é o rei, é o general inglês, o general Beresford, que foi nomeado comandante em chefe das tropas depois de acabar a guerra. Bom, é necessário que o rei, que está lá no Brasil há tantos anos, meu Deus, então se ele é rei disto, tem que vir para cá. E há esta ideia, é preciso voltar o rei. E são esses ideais que levam um conjunto de oficiais dos regimentos de Lisboa a reunirem-se, a dizerem, mas se o rei não vem, temos que fazer aqui um movimento militar, criar uma junta, obrigar o rei a vir, e vão falar nisso ao general Gomes Freire. Existe a sentença que nós conhecemos e, por aquela sentença, um jurista que leia aquilo fica inteiramente convencido de que o general não estava metido na conspiração. Durante as noites, quando havia qualquer ruído extraordinário na cidade, eu pensava, quem sabe se não será agora, mas isto significa que ele não sabia a data. Quem não sabe a data é porque não é o chefe. Portanto, não foi ele que preparou. Apesar disso, bem, houve dois oficiais que traíram, e é na base desses dois oficiais que todos os conspiradores são presos. Também aproveitam para prender o Gomes Freire. Há um julgamento por juízes que também não fizeram honra à sua profissão, fizeram o que o governo lhes mandou fazer. Há aqui uma pedra que tinha escrito estas palavras, mais ou menos estas: do bom ao mau vai grande diferença, e tal o juiz, tal a sentença. Os juízes aceitaram condenar o general Gomes Freire à morte e todos os outros conspiradores. Esteve aqui preso, aqui prestou as suas declarações, aqui recebeu a sentença que o condenava à morte. Ele sabia que, portanto, o iam matar, mas depois disseram-lhe que o iam enforcar. Ora, enforcar é a morte que se dá aos vis criminosos, aos ladrões de estradas. E ele era um general cheio de glória, tinha a legião de honra, tinha o hábito de Cristo. Não se enforca um homem assim. Mas foi isso que os juízes disseram, tem que ser enforcado. Bom, a última carta que ele escreve é a um primo e é a pedir isto. Eu peço que tu, nós somos primos, em nome da amizade que eu sempre tive por ti, consegue que o governo me mande fuzilar. Imaginem um homem a pedir que o mandem fuzilar. Simplesmente aparecem os algozes com a alva. A alva era uma túnica branca, de algodão branco, ordinário, e ele descalço vai às 6 da manhã até um ponto, fora daqui, porque tiveram medo que aqui os soldados fizessem algum motim, e das 6 às 9 ainda houve discussões, com Gomes Freire impávido a aguardar a hora da morte, e quando o iam matar, ele ainda quis falar aos soldados. Mas alguns biógrafos dizem que as palavras que ele disse foram estas: soldados que foram sempre a minha gente, defendam Portugal, sejam portugueses. Outros dizem que não, que o canto-chão erguido pelos religiosos que cercavam o tablado da forca ocultou as suas últimas palavras. Bom, morreu. Depois a sentença mandava queimar o cadáver
para que não ficasse nem semente de um homem assim, mas não se sabe porquê, fizeram isso com má vontade, o cadáver resistiu ao fogo e não queimaram. Bom, pegaram o resto, deitaram no mar, aqui em Oeiras, mas o mar andou com ele a balançar para cá e para lá, para cá e para lá, com os soldados a verem, até que finalmente atirou o polo na praia, abandonado, mas quem o viu foram os cães, e os cães estavam já a devorar os restos que podia haver, quando finalmente alguns soldados, desobedecendo às ordens, fizeram um buraco na areia e ali enterraram anonimamente o corpo daquele que tinha sido o general Gomes Freire de Andrade. Penso que esta história merece ser contada pelos portugueses, porque este homem não morreu em vão. A morte dele escandalizou e ofendeu a consciência de inúmeros portugueses. Logo a seguir, vários liberais na cidade do Porto juntam-se, um grupo, faz o Sinédrio, combinam exatamente uma revolução igual, em cada quartel passam palavra, essa revolução vem para a rua no Porto em 1820 e são os liberais de 1820 quem faz a primeira Constituição Portuguesa, 1822, o rei regressa do Brasil a Portugal e realmente essa revolução fez reentrar Portugal no quadro das nações independentes e progressivas. Pode-se dizer que o último serviço que Gomes Freire prestou à sua pátria foi morrer daquela forma tão triste.